E aí, aqui é o Node, imagine só. Após se infiltrar em um grupo de prisioneiros russos, Kraven assume o lugar de um criminoso condenado e é transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Ao chegar em seus aposentos, ele conhece o seu novo colega de quarto, e Mofo revela que o último cara que dividiu a cela com ele durou apenas um mês. No entanto, Kraven afirma que Mofo não tem o que se preocupar, pois dará o fora daquele lugar nos próximos 3 dias. Durante o intervalo no pátio, o caçador aproveita para fazer os seus treinos de musculação e se torna alvo dos veteranos. Porém, quando aqueles caras tentam intimidá-lo, Kraven mostra toda a sua força e prova que é capaz de lidar com seus adversários sozinho. Ao vê-lo derrubar 2 criminosos facilmente, os guardas decidem levá-lo ao encontro de Shorny, o líder da gangue Kirov. Quando questionado sobre sua identidade, Kraven revela que é um caçador e, após arrancar a garra de um tigre que está sendo usado como tapete, ele ataca os capangas de Shorny. Em poucos segundos, o homem elimina os guarda-costas e vai atrás do líder da gangue, pois ele é o seu verdadeiro alvo. Nesse instante, ele atinge o pescoço de Shorny com a garra e ataca os policiais para fugir da penitenciária. Depois de escalar a parede, Kraven destrói as grades de metal do teto e corre para o telhado. Nesse momento, o alarme de segurança dispara e o caçador é flagrado pelos guardas, então ele precisa pular no terraço e correr até o muro. Após escalar a parede e pular para o outro lado, Kraven corre rapidamente sobre a neve para que os policiais não possam alcançá-lo e acaba sendo pego por uma tempestade de neve. De repente, ele se depara com um lobo selvagem, mas o animal fica intimidado com o olhar do caçador e recua. Quando percebe que o lobo não é mais uma ameaça, Kraven dá as costas para ele e corre até uma aeronave que foi enviada para buscá-lo. Nesse dia, um grupo de policiais encontra o corpo do prisioneiro 864 enterrado na neve e só então percebem que o homem que estava se passando por ele era um impostor. 16 anos antes, em uma universidade no norte de Nova York, Sergei e Dmitri receberam a visita de seu pai, que apareceu para dar a notícia sobre a mãe deles, que deu um fim à vida. Porém, em vez de levar os garotos para o velório, Nikolai decide levá-los para caçar, pois acredita que dessa forma eles irão se divertir e superar o luto mais facilmente. Enquanto isso, no norte de Gana, Calypso passa alguns dias com sua avó e aprende a jogar cartas de tarô, mesmo sabendo que seus pais não aprovam essa ideia. Após vislumbrar o futuro de sua neta, Cora entrega para ela uma poção, cuja fórmula é passada adiante na sua família há gerações. O frasco contém o símbolo do espírito Papa Legba, aquele que abre os portões para o outro lado. Nesse momento, Cora afirma que aquela poção é muito poderosa e capaz de curar a pessoa que a bebe de formas inimagináveis. Enquanto isso, logo nos primeiros minutos de caçada, Nikolai acerta o seu primeiro alvo e aconselha Sergei a não temer o perigo, pois eles são predadores. Ao contrário do seu irmão, Dmitri se recusa a se aproximar do corpo do servo e seu pai afirma que ele é um homem fraco. Naquela noite, enquanto os garotos dormem na barraca, Nikolai e seus amigos se reúnem ao redor da lareira para bolar uma estratégia de caça para capturar o leão que devorou mais de 30 homens. Nessa hora, Bahar, o guia turístico, pergunta o motivo de Nikolai gostar de caçadas, e o homem revela que seu objetivo é se tornar uma lenda. No dia seguinte, enquanto o grupo caminha pela savana, Alexei se aproxima e convida Nikolai para ser o seu sócio, mas acaba sendo humilhado pelo gangster. Minutos depois, os dois irmãos se deparam com um leão, porém, em vez de eliminá-lo, Sergei olha bem nos olhos do rei da selva e consegue se conectar com ele. De repente, o jovem escuta um disparo e percebe que o leão foi atingido pela arma do seu pai. Furioso, o animal corre para cima de Sergei e o ataca ferozmente. Ao ver o seu filho prestes a ser devorado, Nikolai continua atirando e, depois de ser atingido inúmeras vezes, o animal foge, mas leva Sergei junto com ele. Nesse meio tempo, Calypso sai em um passeio com seus pais, mas enquanto o casal está distraído fotografando algumas girafas, a menina decide dar uma volta. Durante o passeio, ela se depara com Sergei sendo carregado por um leão e percebe que ele foi atingido por várias balas. Ao ver Calypso se aproximando, o leão se afasta e a jovem usa a poção que ganhou de sua avó para tentar curá-lo. Minutos depois, um grupo de socorristas chega de helicóptero e leva Sergei para a cidade, onde o rapaz recebe cuidados médicos. No entanto, pouco tempo depois de chegar ao hospital, Sergei sofre uma parada cardíaca e os médicos declaram que ele não resistiu. Minutos mais tarde, o coração do garoto volta a bater e um brilho amarelo é emitido dos seus olhos. Após ser atendido pelos médicos, Sergei encontra a carta de tarô
tarô que Calypso colocou em seu bolso antes dele ser levado pelo helicóptero e tenta descobrir o significado dela. De repente, a médica entra na sala junto com Dmitri, que fica aliviada ao ver o seu irmão vivo. Em seguida, Nikolai aparece e diz que levará seu filho para casa, mesmo sabendo que ele deveria permanecer sob observação médica, já que passou mais de 3 minutos sem vida. Ao retornar para Londres, Sergei escuta um sermão de seu pai, o chamando de covarde. Segundo Nikolai, Sergei quase perdeu a vida porque ficou paralisado de medo e não teve coragem de atirar no predador. Como Sergei é seu filho mais velho, o homem decide mantê-lo por perto para ensinar o garoto a cuidar dos negócios da família, mas Dmitri voltará a estudar em Nova York. Nesse momento, Nikolai afirma ter um presente para o seu filho e mostra a mais nova decoração da parede do seu escritório. Ao ver a cabeça do leão que o atacou, Sergei fica furioso e afirma que seu pai é quem deveria ter sido eliminado pelas garras do felino. Frustrado, o jovem se tranca dentro do quarto e recebe a visita de um gavião que pousa em sua janela. Quando a ave vai embora, Sergei toma a decisão de partir e enquanto coloca os seus pertences numa mochila, ele encontra o frasco da poção que o salvou. No meio da noite, o jovem foge pela janela do seu quarto e caminha pelo telhado, mas acaba sofrendo um acidente. Para sua surpresa, Sergei cai de pé, como se fosse um felino, mas acaba se deparando com seu irmão, que o implora para não ir embora. O pior pesadelo de Dmitri é ficar naquela mansão com seu pai, então ele tenta convencer o seu irmão a ficar. No entanto, Sergei afirma que algo aconteceu com ele após ser atacado pelo leão, e agora o rapaz precisa descobrir quem ele é. Pela manhã, o jovem chega a um cais e consegue pegar uma carona num navio cargueiro que vai da Inglaterra para a Rússia. Ao chegar no extremo oriente do país, Sergei se depara com uma manada de búfalos correndo em sua direção e tenta se proteger, pois acredita que será pisoteado por eles. Porém, quando o garoto estava prestes a ser atingido, o líder da manada decide parar bem na sua frente e usa o seu corpo como escudo para protegê-lo. Dessa forma, todos os outros animais desviam dele e Sergei consegue escapar ileso. Após mais alguns minutos de caminhada, o rapaz chega a uma floresta onde costumava brincar com seu irmão e encontra a cabana onde passava a maior parte do tempo com sua mãe. Naquela noite, Sergei acaba dormindo na floresta e acorda no meio da madrugada, pois sente a presença de um cervo. Seu primeiro instinto é perseguir aquela presa e durante a corrida, ele percebe que suas habilidades físicas aumentaram consideravelmente. Quando o cervo vai embora, o jovem se dá conta do desfiladeiro sobre o qual ele conseguiu saltar e sente orgulho de si mesmo. De repente, Sergei escuta alguns disparos e sobe na copa de uma árvore para investigar de onde veio aquele som. Nesse momento, ele identifica a presença de uma dupla de caçadores e corre até lá para verificar o estrago que aqueles caras causaram. Quando percebe que os homens eliminaram vários búfalos apenas para roubar os seus chifres, Sergei fica furioso e pega a faca que foi usada para remover os chifres. Nessa hora, o caçador aponta sua arma para ele, mas não consegue intimidá-lo. Após arremessar a lâmina na cabeça do velhote, Sergei ataca o outro cara e o elimina com vários socos no rosto. Nesse dia, o rapaz realizou o desejo do seu pai e se tornou um verdadeiro caçador, pois pela primeira vez teve a coragem necessária para tirar uma vida. 16 anos depois, Sergei ainda mantém consigo a carta que ganhou de Calypso, mas agora é conhecido pelo codinome Kraven, o Caçador. Depois de cumprir a missão de eliminar Chorny, ele retorna para a Rússia e vai para a casa que construiu na floresta. Após um breve descanso, Kraven vai ao encontro de uma gangue de caçadores que faz a venda ilegal de chifres de búfalo e tenta impedir que eles saiam da reserva. Quando percebe que aqueles caras não estão dispostos a conversar, Kraven invade o veículo e usa um par de garras para atacar os criminosos. Ao ver o caçador eliminando seus comparsas, André acelera o veículo e consegue fugir, mas Kraven grava o número da placa do carro para ir atrás dele. Semanas depois, em Londres, André faz uma visita ao seu contratante para informar sobre o ocorrido, mas logo descobre que o Sr. Taglin foi eliminado. Ao entrar na sala, o homem se depara com Kraven e após verificar que o nome de André está na lista de caçadores ilegais, ele o elimina com uma besta. Nesse mesmo dia, Calypso descobre que Samantha Hodges, que foi baleada na semana anterior, acabou perdendo a vida e comparece ao funeral de sua amiga. Após o enterro, Calypso afirma saber que Samantha foi eliminada porque ousou desafiar Chorny e enaltece a bravura da promotora. Quando está indo embora, Calypso é abordada por Kraven, que entrega para ela a carta de tarô que a mulher deu para ele anos atrás. Imediatamente, Calypso
Calypso reconhece e Kraven revela que Shorn foi eliminado, portanto não poderá ferir mais ninguém. Além do chefão, outros 6 criminosos foram eliminados pelo Caçador Misterioso, cuja identidade a polícia ainda não conseguiu desvendar. Como advogada, Calypso não aprova a atitude de Kraven, mas afirma que Shorn recebeu o que merecia. Nesse instante, o Caçador revela que possui uma lista de criminosos que precisam ser detidos e propõe uma parceria com a mulher, pois ela pode ajudá-lo a encontrar a localização daqueles caras. Após ouvir a proposta, Calypso diz que precisa pensar antes de dar a sua resposta e aconselha Kraven a tomar cuidado, pois se ele for atrás daqueles nomes, pessoas que ele ama podem se machucar. Quando descobre que Shorn foi eliminado pelo Caçador, Alexei, que agora é conhecido como Rhino, marca uma reunião com os sócios dele e revela que pretende assumir os negócios de agora em diante. Nessa hora, um dos homens atira em seu corpo e Rhino cai no chão, mas logo se levanta como se nada tivesse acontecido e remove as balas do seu peito. Ao perceber que aquele homem é invencível, Homer atira em seus concorrentes, pois assim garante que será nomeado como novo sócio de Rhino. Naquela noite, Nikolai está na boate onde seu filho trabalha e encontra um de seus sócios, mas ambos acabam sendo atacados por um grupo de atiradores enviados por Rhino. Por sorte, Nikolai percebe a aproximação e usa o corpo de seu sócio como escudo para se proteger dos disparos. Enquanto Dmitri se esconde debaixo de um piano, seu pai elimina os atiradores e todos os clientes fogem da boate. Decepcionado com a postura do seu filho durante o ataque, Nikolai afirma que ele é um covarde e incapaz de se defender. Na manhã seguinte, quando sai do banho, Dmitri é surpreendido pela visita de Kraven, que foi até lá para desejar feliz aniversário para o seu irmão caçula. Naquela noite, ambos vão até a boate para jantar e minutos depois, Nikolai aparece para se juntar aos seus filhos. O único dia do ano que Kraven aparece em Londres é no aniversário do seu irmão, e neste ano Dmitri afirma que perdoa o seu irmão por tê-lo deixado sozinho com seu pai tirano. Após colocar o seu irmão já atordoado de bebida na cama, o caçador decide sair para dormir no parque, pois não consegue pegar no sono dentro daquela casa. Porém, pela manhã, quando retorna ao apartamento, ele percebe que seu irmão foi capturado e pula do prédio para ir atrás dos criminosos, mas não consegue alcançá-los. Durante a perseguição, Kraven corre descalço pelas ruas e golpeia o veículo, mas Homer e seus comparsas conseguem escapar mais uma vez. Furioso, o caçador pula no para-brisa e tenta quebrar o vidro do carro blindado com os próprios punhos. Nesse momento, o motorista acelera, mas Kraven continua sua missão de invadir o veículo e destrói uma das portas. Porém, no meio do caminho, ele sofre um acidente e cai no asfalto. Minutos depois, quando entra no helicóptero para dar o fora dali, Homer é novamente surpreendido pela chegada do caçador, que usa uma rede para tentar impedir que a aeronave decole. Nessa hora, um atirador pega sua arma para tentar eliminá-lo, mas Kraven o ataca e se livra do seu inimigo arremessando uma barra de metal em sua direção. Quando o helicóptero finalmente consegue partir, o homem se agarra à rede para ser levado junto com ele, mas o piloto o arrasta dentro d'água e ele acaba se soltando após colidir com uma estrutura de metal. Desesperado, Kraven vai até o escritório de Calypso para pedir ajuda para descobrir quem eram aqueles mercenários. Através da descrição dada pelo caçador, a advogada pede aos seus informantes que rastreiem aqueles caras enquanto Kraven vai dar a notícia ao seu pai. A essa altura, Nikolai já está ciente do que houve com seu filho e conta que recebeu um dedo de Dmitri dentro de uma caixa. O gangster revela que os criminosos pediram 20 milhões pelo resgate e deram apenas 48 horas para que essa quantia fosse transferida. No entanto, Nikolai afirma que não fará o pagamento, pois essa não é uma questão de dinheiro, mas sim de poder. Ao efetuar o pagamento pelo resgate, ele estará admitindo sua fraqueza perante o adversário, e se fizer isso, todo o seu império será arruinado. Naquela noite, um dos informantes de Calypso descobre a identidade do mercenário que capturou Dmitri e revela também a localização de Homer. O que a advogada não imagina é que acaba de cair numa armadilha, pois seu informante foi contratado pelo estrangeiro para repassar a informação para ela. Depois de eliminar o detetive com suas habilidades de hipnose, o estrangeiro liga para Rhino e informa que o caçador está a caminho do monastério. Nesse mesmo dia, Kraven pega um avião para a Turquia e encontra o esconderijo de Homer. Após invadir o local, o caçador usa dardos envenenados para se livrar dos guardas e se esconde em meio à escuridão enquanto procura por Homer. Sorrateiramente, ele segue uma dupla de seguranças e sobe as escadas para chegar à cobertura.
aventura. No meio do caminho, Kraven elimina um homem armado com as próprias mãos, e ao ouvir os gritos de seu capanga, Homer percebe que o caçador já entrou em ação. Imediatamente, o mercenário envia seus subordinados para eliminá-lo, mas nem mesmo um grupo de homens armados é capaz de deter o caçador. Enquanto desvia rapidamente dos disparos, Kraven elimina todos os seus inimigos e finalmente consegue alcançar Homer. Furioso, Kraven o ataca e ameaça arremessar o mercenário do penhasco, mas Homer afirma que se fizer isso, ele jamais encontrará Dimitri. Nessa hora, o caçador vê um míssil sendo lançado em sua direção e precisa pular para não ser atingido. Após a queda, ambos conseguem sobreviver e Kraven pergunta onde está o seu irmão. Ao ver um grande bloco de cimento caindo do monastério, Homer percebe que não existe nenhuma chance de sobrevivência e pouco antes de ser eliminado, informa que foi Rhino quem o enviou para capturar Dimitri. Nesse instante, ambos são atingidos pelos destroços causados pelo míssil e acabam sendo soterrados. Enquanto isso, Rhino recebe a visita de Dimitri e revela que conheceu o pai dele durante uma viagem feita com um grupo de caçadores. Durante a conversa, o pianista descobre que seu irmão mais velho é o caçador, e quando descobriu que seu nome estava na lista dele, Rhino enviou seus homens para eliminá-lo. No entanto, ao chegar no apartamento, Homer e sua gangue só encontraram Dimitri, e então decidiram levar o rapaz como prisioneiro. Enquanto isso, na Turquia, quando os caras que lançaram um míssil vão verificar se Kraven foi eliminado, eles encontram apenas o corpo de Homer e acabam sendo atacados. Em seguida, Kraven liga para Calypso e revela que tudo não passou de uma armadilha. Então orienta a mulher a se esconder para não se tornar a próxima vítima. Nessa hora, a advogada vê 5 homens entrando no prédio e Kraven pede que ela vá ao terminal de carga, pois ele enviará um avião para buscá-la. Durante o jantar, Rhino conta para Dimitri sobre a doença degenerativa que enfrentou anos atrás. Todos achavam que ele não resistiria por muito tempo, porém em seus últimos meses de vida, o homem conheceu o professor Miles Warren, que trabalha em Nova York. O bioquímico estava desenvolvendo um procedimento para aumentar a força de um ser humano em até 10 vezes, e Rhino aceitou ser a sua cobaia. Após passar pelo procedimento, sua pele começou a endurecer e ele se tornou indestrutível como um rinoceronte. Porém, desde então, Rhino passou a sentir fortes dores e por isso precisa tomar uma mistura de medicamentos todos os dias, por meio de uma sonda abdominal para ser capaz de lidar com essa dor. Depois de contar essa história, o homem afirma que dominará o território de Nikolai em breve e pergunta se Dimitri gostaria de ser o seu sócio, mas o rapaz se recusa a trair a sua família. Sendo assim, Rhino decide eliminá-lo e está prestes a apertar o gatilho quando um dos seus capangas aparece e revela que Kraven está vivo. Nessa hora, o estrangeiro aparece e todos se preparam para atirar, pois acreditam que é o caçador quem sairá do elevador. Ao ver todos aqueles homens armados prontos para eliminá-lo, o estrangeiro hipnotiza os guardas e consegue passar por todos eles sem que sua presença seja notada. Após encontrar Kraven, Calypso o acompanha até a Rússia e durante a caminhada até a cabana, ambos são surpreendidos pelo ataque de um leopardo. Nesse instante, o caçador inicia um combate corpo a corpo com o animal e ambos trocam alguns golpes até que por fim o felino desiste da luta e vai embora. Quando o animal foge, Kraven revela que o conhece desde que era filhote e ficou surpreso com o atual tamanho do animal. Minutos depois, o casal chega ao esconderijo e o caçador pergunta o que era aquela poção que Calypso usou para salvá-lo. No entanto, a advogada revela que foi sua avó quem preparou aquela bebida, e Cora faleceu pouco tempo depois de entregar o frasco para sua neta. De repente, Kraven recebe uma ligação do seu irmão e Rhino pega o celular das mãos de Dimitri para falar com o caçador. Seu objetivo é convencê-lo a se juntar a ele para derrubar o império de Nikolai, mas Kraven desliga a chamada, então Rhino conta com a ajuda de seus homens para rastreá-lo. No entanto, antes que os soldados se espalhassem para realizar as buscas, o leopardo aparece e ataca os criminosos enquanto Dimitri aproveita para escapar. Quando o felino vai embora, a missão continua e os capangas de Rhino saem pela mata à procura de sua presa. Porém, os
papéis se invertem e esses homens se tornam alvos do caçador, que espalha inúmeras armadilhas pela floresta para pegá-los. Enquanto Kraven está em um duelo contra os mercenários, Rhino envia um helicóptero para lançar bombas na floresta e Kraven precisa fugir. Minutos depois, ele percebe que foi atingido por um dardo envenenado e começa a sofrer alucinações, nas quais está rodeado por aranhas. De repente, o estrangeiro se aproxima e atira novamente no caçador para potencializar o efeito da toxina que foi injetada em seu corpo. Nesse instante, enquanto Kraven está desnorteado, o estrangeiro aproveita para atacá-lo, pois o seu adversário perdeu todos os reflexos e se tornou incapaz de revidar. Quando o caçador acredita que finalmente conseguiu pegar o seu inimigo e começa a golpeá-lo, ele logo percebe que está atacando um pedaço de madeira. Após chutar Kraven, o estrangeiro se prepara para atirar nele, mas seus planos são interrompidos por Calypso, que acerta uma flecha em seu olho. Ao ver o caçador ferido, a mulher usa uma poção de cura para ajudá-la a sobreviver às toxinas que foram injetadas em seu corpo. Durante a tentativa de fuga, Dimitri acaba sendo capturado mais uma vez e é levado de volta para o veículo de Rhino. Quando o homem e sua equipe está indo embora, eles veem uma manada de búfalos correndo em sua direção e Rhino começa a se transformar para aumentar as suas chances de sobreviver ao ataque. Enquanto os outros carros são atropelados pela manada, o monstrengo vai ao encontro de Kraven e ambos iniciam um duelo. Ao ser derrubado em cima do caminhão, Rhino usa o seu corpo como muralha para parar o veículo e provoca um grave acidente. Após conferir que seu irmão ainda está vivo, Kraven pega um par de adagas e parte para cima de Rhino, mas suas lâminas não são capazes de ferir a pele dele. Apesar de ser mais leve e mais ágil, o caçador não pode competir com a força física do seu adversário. Por mais precisos que sejam seus golpes, Kraven não consegue mover o corpo de Rhino do lugar e acaba sendo capturado por ele. Nesse momento, quando está prestes a ser finalizado, o caçador encontra o ponto fraco do seu adversário e atinge uma barra de metal em seu abdômen. Ao fazer isso, ele consegue ferir gravemente o seu oponente e em seguida enrola um cabo de metal em seu corpo. Decidido a eliminar Rhino de uma vez por todas, Kraven laça um dos búfalos com a outra ponta do cabo e o monstrengo acaba sendo pisoteado por toda a manada. Quando se aproxima para finalizar o trabalho e eliminar o seu inimigo, o caçador percebe que isso não será necessário, pois Rhino jamais conseguiria sobreviver àqueles ferimentos. Depois de resgatar o seu irmão, Kraven vai ao encontro de seu pai, que está no meio de uma viagem de caça, e descobre que foi ele quem revelou sua identidade para Rhino. Quando descobriu que Alexei queria eliminá-lo, Nikolai decidiu dar a ele um novo alvo, pois sabia que não era forte o suficiente para enfrentá-lo. Após ouvir a confissão, Kraven vai embora decepcionado. Logo em seguida, um urso pardo aparece e Nikolai é eliminado antes de ter a chance de atirar. Um ano depois, o caçador retorna a Londres para comemorar mais um aniversário do seu irmão, e Dimitri revela que conhecia um cientista de Nova York que o ajudou muito. Durante a conversa, Kraven descobre que seu irmão está dando continuidade ao império que o seu pai construiu e agora possui superpoderes. Graças ao professor Miles Warren, Dimitri adquiriu as habilidades de um camaleão, e nesse processo seu senso moral foi completamente corrompido. Naquela noite, Kraven faz uma visita à antiga casa do seu pai e encontra uma carta escrita por ele, onde Nikolai o incentiva a aceitar o seu destino como o maior caçador que o mundo já viu. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!